pouco falaram de, né? O pastor Marcos falou de responsividade, né? Responsivamente, né? E antigamente a gente fazia essa pergunta e todo mundo respondia. O que nós comemoramos hoje, segundo domingo de dezembro? Olha só, dia da Bíblia, né? Então, alguém abre a sua Bíblia lá e vamos ler Mateus, capítulo 7, versículo 23. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Só para lembrar, né, que a Bíblia tem essa capacidade de fazer com a gente, né, de fazer com que a nossa vida seja construída como aquele homem prudente que optou fazer a sua morada, a sua residência, né, em cima de uma rocha, né? Essa é a nossa Bíblia. E a gente, hoje, quem teve a oportunidade de estar na IBD, esse foi um dos temas que o Darlison trouxe para a gente hoje, né? Que quão longe, muitas vezes, nós ficamos dos ensinamentos bíblicos, das doutrinas bíblicas, e por isso que hoje nós sofremos aí, como povo de Deus, toda sorte de doutrina, infelizmente, que arrebanha muita gente, né? Vamos orar. Pai Santo e Deus Eterno, nós nos colocamos em Tuas mãos e que o Teu poder se revele através de nós nesse instante, Senhor, através da ação do Teu Santo Espírito. Porque aqui tudo que falarmos, tudo que dissermos, tudo que pensarmos, seja para a Tua honra e glória e a nossa edificação como igreja, Senhor, e para o nosso crescimento individual. Em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor me pediu para trazer a mensagem hoje, eu fiquei pensando, nessa época do ano que nos envolve, né? Dezembro, a gente pensando já na ceia de Natal, né? Pensando nos presentes, alguns já fazendo planos para o ano de 2020, e não tem como a gente não fazer um flashback na nossa vida de 2019, né? Aquelas promessas que nós fizemos para nós mesmos, para os outros, para Deus, algumas delas ficaram para trás, outras no esquecimento, outras nós vamos fazer de novo pela 27ª vez, né? Ao longo, né? Mas vai, não é, Cristiane? E pensando nisso, eu pensei o quanto eu tenho que aprender a ser fiel comigo mesmo, com a minha família, com a igreja e com Deus, em coisas que a gente se promete, ninguém sabe, mas que a gente não cumpre, né? E eu fiquei pensando, qual é o verdadeiro propósito da nossa vida, né? Por que nós estamos aqui? E se nós nos prometemos fazer determinadas coisas e não fazemos, e isso nos pesa, é porque, na verdade, isso de algum modo nos incomoda, né? E isso nos incomoda por quê? É porque Deus incutiu em nosso coração o seu pensamento, o seu caráter, a sua maneira de ser. E quando nós não conseguimos fazer isso, quando nós nos desviamos, nós entramos nesse processo de cobrança individual e pessoal. Isso não é ruim. Isso não é ruim. E não teve como eu não lembrar desse livro, né, do Rick Warren, acho que muitos daqui leram, né? Eu fiz esse livro durante algum tempo, se alguém for ver depois, na verdade, esse livro eu não li, eu estudei esse livro. Na verdade, tem anotações pessoais por todos os cantos, todas as páginas, faltam até espaço. E por que, na verdade, eu resolvi começar com essa ideia? É porque, na verdade, Rick Warren, de uma maneira muito iluminada pelo Espírito Santo, ele acabou explicando os 5 grandes motivos, porque, afinal de contas, nós estamos aqui na Terra, né? Por que é que Deus nos criou? Por que nós existimos, né? E esses 5 motivos, de uma forma global, do livro foram ali arrolados, né? Porque nós fomos planejados para agradar a Deus. Isso foi uma das primeiras coisas que Deus pensou, se não a primeira, né? Que fomos planejados para agradá-lo.
O segundo ponto é que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus, né? Nós fomos formados para fazer parte da Igreja Universal do Senhor, que Ele um dia virá buscar. Se você é uma pessoa curiosa, você já percebeu que o terceiro motivo ali, ele já está em formato de letras diferentes, porque é isso que eu vou focar agora de manhã, é esse terceiro motivo. Fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Mas tem dois ainda que eu vou citar e que fazem parte dessa ideia, por que motivos estamos aqui? Porque nós fomos moldados para servir a Deus. E o quinto, e nós fomos feitos para uma missão. Todos nós temos uma missão, né? Todos nós temos dons e somos estimulados para usá-los, né? Mas junto com aquele quarto motivo, para servir a Deus. E como é que nós conseguimos servir a Deus hoje? Servindo o nosso irmão, né? Que Cristo já foi para o céu, hoje estão os seus filhos, né, os nossos irmãos por aí, para que sejam servidos por nós. Pode passar, Oliver. Está lá em Romanos 11:36, você não precisa abrir a sua Bíblia, está projetado ali. E essa é a razão de tudo. Eu gosto muito desse versículo de Paulo, porque ele consegue ser bastante conciso e, ao mesmo tempo, muito profundo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Então, todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Se aquela bolsa preta, né, ela pertence a alguém, ela foi feita porque Deus quis. Deu inteligência para que alguém fizesse o desenho, alguém cortasse o couro daquele jeito, alguém a confeccionasse e alguém fosse dono dela. Tudo que você pensar, olhar, tem o dedo de Deus. Pode passar. Porque se não fosse a glória de Deus, não existiria nada, né? Nada. E nós hoje também na IBD, nós estávamos conversando sobre a incapacidade que nós temos de entender algumas coisas. Porque Deus, Ele não se permitiu, pelo menos qual a revelação que temos hoje para nós, Ele não se revelou totalmente. Mas um dia, e está lá na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 10 até o 16, as razões disso. É porque, na verdade, hoje nós o vemos de uma forma incompleta, de uma forma parcial, na qual ele se mostra um pouco misterioso, que foi a palavra que até o Darcy usou na nossa lição de hoje, né? Ele se mostra parcialmente para a gente, mas um dia, e diz lá também, nós o veremos face a face. Mas se hoje em dia, né, nós existem toda a natureza, lugares bonitos para a gente curtir, visitar, é porque Deus fez o universo, a terra, eu e você e tudo que existe. Mais dois cliques. Pode dar mais um clique, por favor? Mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus nos remete ao que Ele diz de si mesmo. Eu sou o que sou. Uma vez eu lembro que veio um teólogo aqui, um pastor, dar uma palestra para a gente sobre Apocalipse, e ele perguntou, Deus existe? Veio um monte de resposta, né? Daí ele falou para assim, não, Deus não existe. Deus é. Deus não existe, Deus é. Porque quando a gente pensa na nossa infinitude, na nossa mente, o que é existir? É passar a forma que nós entendemos hoje em dia, tridimensional, que é a nossa mente, alguma coisa. Em momento nenhum diz isso. O único que passou a existir fisicamente foi Jesus. Mas diz lá em João, e ele era o verbo, e o verbo se fez carne.
Ele já era o Verbo. Ele já era o Verbo. Então, e eu gosto muito dessa ideia de que a glória de Deus é o que Ele é. É o seu caráter, é o seu ser. É a essência de sua natureza. A glória de Deus é a expressão de sua bondade, de todas as suas outras qualidades. Pode passar? 2 cliques, por favor. Mais um. Mas alguém pode dizer assim, mas eu não tive oportunidade de conhecer a Deus. Mas a Bíblia está cheia de exemplos, dizendo que tudo foi criado por Deus e isso reflete a sua glória de alguma forma. E eu escolhi 2 coisas bem coloridas, porque a gente está acostumado a ver montanhas, né? Mas montanhas como aquelas coloridas, o Zena e o Lucas estão aí, né? Acho que só eles conhecem, porque eles fizeram um mochilão para a América Latina aí, e isso aqui, se não me engano, é no Peru, na Bolívia, e eles têm uma foto lá. Eu acho fantástico aquilo ali. Parece Deus brincando no jardim de infância de colorir uma montanha que a professora Deus. Não parece? Não parece? Isso é obra do nosso Deus. Olhem o fundo do mar, a variedade que tem. E depois vêm alguns cientistas, alguns pretensos sábios, e dizer que o nosso planeta ele veio de uma explosão. A explosão cria um caos. Não pode ser criada uma beleza dessa. Não pode. Não pode. Né? A precisão com que dias e noites vêm um atrás do outro. Né? Tá certo que Deus nos deu inteligência para saber, se alguém pegar aí o Weather Channel, vai saber que horas o sol vai se pôr hoje, que horas ele virá amanhã, né? E com alguma, em Curitiba nem tanto, né? E com alguma grau de certeza, alguém pode dizer se chove ou não chove hoje em Curitiba, né? Mas isso é porque Deus nos deu capacidade para dominar a natureza e tudo que Ele fez. Mas criação, não. Pode passar? E como eu posso dar glórias a Deus? Seguindo o exemplo de Jesus. É claro que isso aqui apenas é para mostrar uma coisa, que Jesus glorificou o Pai cumprindo o seu propósito na terra. E nós estávamos no início falando de uma vida com propósitos. Né? O propósito de Jesus foi redimir a humanidade. Porque Ele sendo Deus, Ele não precisava, não precisa e não precisará de nada, nunca. Mas Ele veio para cumprir um propósito em nome do Pai. E Ele cumpriu a sua missão. Pode passar? Mais 2 cliques. E qual é a maneira que nós temos de retribuir isso? Né? Damos glória a Deus ao adorá-lo. Jesus o adorou com a sua vida e o seu sacrifício. Mas nós não precisamos subir na cruz, porque o sacrifício de Jesus ele foi único e suficiente por todos os nossos pecados. E nós não teríamos capacidade de subir uma cruz também, porque nós iríamos morrer apenas em pecado. Né? Porque Jesus foi a única pessoa que passou por esse mundo e não teve pecado. Por isso a Ele coube a morte de cruz. Porque Ele precisava ser limpo, puro, imaculado, para que pudesse morrer em nosso lugar. Mas voltando aqui, que adorar é muito mais do que nós fizemos agora há pouco aqui, né? Orar, cantar, louvar. Na verdade, adorar a Deus é um estilo de vida que compreende, a palavra é essa que eu escolhi para colocar nessa frase, apreciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos. E aqui começa a haver uma interseção, né? Começa a haver um cruzamento entre o que eu penso e o que Deus pensa a respeito da minha vida. E às vezes a gente pensa como... Agora há pouco, uma das irmãs que estava na IBD, olha como a IBD foi boa hoje, já citei umas 2, 3 vezes aqui.
Alguém falou que, na hora de orar, uma criancinha dizia assim, obrigado pela refeição, pelo pai, pela minha mãe, cuida deles, mas não precisa cuidar de mim, porque de mim eu sei cuidar. Tá? E é mais ou menos nessa linguagem infantil que muitas vezes nós falamos com o Senhor. Né? Não precisa cuidar de mim, Senhor, porque eu sei os meus propósitos, estou focado, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas lá em Isaías 55, o que diz? Que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. E o que ele acaba dizendo no final do versículo, e a gente diz assim, mas Deus faz isso, mas eu não posso ser feliz. Não, ele diz assim, e esses planos, esses meus caminhos vão acabar para você em felicidade, porque eu te amo. Vão acabar bem. Você vai acabar se agradando do que eu fizer com você. Mesmo que seja uma coisa que eu vou incutir no seu coração e você vai ser obrigado a abrir mão de muita coisa. Pode passar? Mas lembre-se dessa palavra. Estilo de vida. E esse versículo vai aparecer lá na nossa conclusão. Você vai pensar que, na verdade, eu repeti. Não é verdade. Na verdade, é uma ênfase. Né? Damos glórias a Deus ao nos tornar como Cristo. Semana passada, eu fui na reunião da Gevan e tive a oportunidade de ver uma profissão de fé de 8 pessoas. Naquele mesmo dia, daí, eles me franquearam a palavra e me veio à mente essa questão da salvação, que inclusive o pastor, algum tempo atrás, pregou aqui, que a nossa salvação, na verdade, era em 3 atos. Eu fui salvo quando aceitei a Jesus, quando levantei a minha mão e disse, olha, eu entendi o teu plano de salvação, Senhor. E pela fé, nós aceitamos a Jesus. Nós estamos sendo salvos dia a dia, através do nosso processo de santificação, guiados pelo Espírito Santo. E um dia nós seremos glorificados. Ou quando nós ressuscitarmos, ou se nós tivermos a sorte de Jesus vir enquanto nós estivermos vivos, nós seremos transformados e levados ao céu juntos com Ele, mas com um novo corpo já glorificado. Então nós passamos por um processo de justificação, e Jesus morre em nosso lugar, mesmo nós não merecendo, que é no dia do sim. Nós passamos por um processo de santificação, que nós estamos vivendo agora, tentando nos parecer cada dia melhores e mais parecidos com Cristo. E nós passaremos por um processo de glorificação, o dia que nós tivermos não mais esse corpo que é mortal e que um dia apodrecerá, mas um corpo incorruptível e que vai estar junto com o Senhor. Então a gente tem que pensar em salvação como esse processo, em 3 atos, e que nós estamos vivendo, ou pelo menos a maior parte de nós aqui, um 2º ato. Né? E é nesse contexto que eu quero ler essas palavras de Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo 3, versículo 18, diz, à medida em que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. E olhem o que está escrito no final, e refletimos a sua glória ainda mais. Lembra do primeiro propósito? Agradar a Deus e refletir a sua glória. Né? É assim que nós conseguimos, guiados pelo Espírito, fazendo a vontade que o Pai quer através dos seus propósitos em nossa vida. Isso. E damos glórias a Deus quando? Quando nós estamos servindo. E como é que nós servimos? No momento em que nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos dons. Né? Está lá escrito muito claramente isso na Bíblia. E nós podemos servir como? Isso a gente vê aqui na igreja. Né? Tem um almoço, geralmente são as mesmas pessoas que vão para a cozinha, que servem isso e aquilo. É o dom de cozinhar, de servir, né? De agradar a pessoa de alguma maneira, né? Para restabelecer o seu físico, né? Mas a gente pode também fazer o quê? Estar ali fazendo um discipulado, evangelizando. Né? Pode estar no EBD, lá ensinando, ensino. Pode estar lá, como outro exemplo ali, num hospital cantando, né? Visitando alguém, confortando. Enfim, os nossos dons, eles são muito grandes.
E Cristo deu uma ideia muito boa quando ele diz que os dons é como se fossem membros dentro da igreja. Um é o olho, outro é o ouvido, outro é o nariz, outro é a perna, outro é o braço. Por quê? Porque cada um de nós tem diferentes funções. Mas um corpo não vive bem sem olho, ou sem um ouvido, ou sem um braço. Né? É um corpo doente, não é um corpo são. Então a igreja também, se ela não consegue desenvolver todos os seus dons, e desenvolver dons não é para si, é para alguém. É para alguém. Né? Alguém que tem o dom da música, de tocar um instrumento, ele não está aqui para se exibir, né? Ou para alguém notar ele aí para chamar e gravar um CD. Ele está aqui para louvar o Senhor, é para agradar ao Senhor. Né? Que o pessoal da cozinha, né? Com exceção do Luan, que trabalha, né? Cozinhando, né? Ganhando a vida como chefe de cozinha, mas o pessoal que vem ajudar aí, ninguém quer ser lá parceiro do Luan, provavelmente. Ele vem aqui porque ele tem um amor no coração para servir a igreja nesse item. E assim por diante. Mas só lembrar que os nossos dons, eles têm que ser o quê? Desenvolvidos. E tem que lembrar da parábola dos talentos lá, né, gente? Um ganhou 1, outro ganhou 2, outro ganhou 5. Aquele que ganhou 5 devolveu 10, o que ganhou 2 devolveu 4, o que ganhou 1 escondeu. Né? E Jesus diz o quê? Mau servo. Né? Mau servo. Então, dom não se esconde. Ele se desenvolve e você entrega. Né? Como se fosse a Deus, mas servindo ao próximo. Pode passar? Mais 2 cliques. Isso. Damos glórias a Deus falando dele a outras pessoas. Agora há pouco o Darlison mesmo assim falou. Né? O que nos torna cristãos? Qual é a nossa marca? Como é que eu posso dizer assim, eu sou cristão? Porque eu falo de Cristo. Porque eu vivo o Cristo. Porque tudo o que eu faço poderia ser feito por Jesus. Porque aquilo que eu faço que não poderia ser feito por Jesus é pecado, porque Jesus não pecou. Se Jesus não pode fazer alguma coisa que eu estou fazendo, é porque está errado. Certo? Porque está errado. Deus não quer que seu amor e propósito sejam mantidos em segredo. Ele não fez isso, ele se revelou através do seu Filho Jesus. Né? Uma vez que tenhamos conhecido a verdade, ele espera que a partilhemos com os outros. É que nem aquela história, daquelas parábolas curtas que tem lá nos evangelhos, né? Que um encontra o quê? Um tesouro escondido num campo e ele vai o quê? Ele junta tudo que tem e vai lá e compra aquele campo. Uma mulher derruba o único dinheiro que ela tem, ela pega e faz o quê? Limpa toda a casa, tira para encontrar a moeda dela. E nós recebemos um tesouro precioso que é Jesus Cristo. Nós não podemos escondê-lo. Não se coloca, né? Como tem lá no Sermão do Monte, a candeia, a lamparina, a luz, debaixo da cadeira ou da mesa. Não, ela se coloca em cima, onde pode iluminar. Né? E vós sois a luz do mundo. Né? Vós sois o sal da terra. Né? Pode passar? E voltando àquela pergunta inicial, qual o propósito da nossa vida? Qual o objetivo da nossa vida? Eu creio que todo mundo já passou por isso, né? Por dúvidas a respeito do que fazer, do que ser, aonde ir. E às vezes são dúvidas boas, né? Até onde vou passar as minhas próximas férias, né? Quem eu vou convidar para jantar na semana que vem? O que eu vou fazer no almoço do próximo domingo? Se todas as dúvidas fossem assim, seria muito fácil, né? Mas as nossas dúvidas, elas são existenciais, né? Elas têm a ver com os nossos medos, as nossas angústias, até mesmo com o nosso pecado, com a nossa falta de submissão. Viver o resto de nossa vida para a glória de Deus, e isso é importante que a gente entenda, exigirá
mudanças em nossas prioridades, na nossa agenda, nos nossos relacionamentos e tudo mais. E algumas vezes exigirá, inclusive, abandonar aquele caminho fácil que a gente está na frente, sair da nossa zona de conforto e ir para um caminho mais difícil. Porque os pensamentos do Senhor, novamente, relembrando Isaías 55, são maiores do que os nossos. Pode passar? E daí fica aquela pergunta, né? Vivo a minha vida? Ou vivo a Cristo? Para quem iremos viver? Para nós mesmos ou para Deus? E João, no seu Evangelho, no capítulo 12, ele escreve as palavras de Jesus quando Jesus está lá no Getsêmani. Muita angústia. Ele sabia tudo que ia se passar com ele. Toda a dor que o pecado traria sobre si, toda a dificuldade. Ele diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito, novamente o propósito de Jesus. Vim para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Tipo assim, faça a tua vontade. E ele até mesmo diz, né? Se fosse possível passar esse cálice, né? Mas faça-se a sua vontade. Porque, na verdade, não existia plano B do Senhor. Nunca existiu. O plano era esse, de Jesus vir, nos ensinar um novo caminho, nos ensinar uma nova interpretação do Velho Testamento, conduzir a nossa vida de acordo com o Espírito. Ele cumpriu a lei, mas de forma absolutamente inequívoca. A lei hoje não serve mais para nada, a não ser como Paulo escreve lá em Romanos, ela serve apenas para apontar o pecado. Porque nós vivemos um outro mandamento, nós vivemos numa outra era, ou como diria, né, o próprio Jesus, uma nova aliança com o Senhor. Né? Nós temos um novo testamento, temos uma nova aliança, um novo compromisso com o Deus, o nosso Deus. E ele se baseia no amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Estarás cumprindo toda a lei. Pode passar? Mas para isso nós precisamos de algumas coisas. E eu coloquei umas 3 ou 4 situações que eu acho que são importantes a gente discutir. E uma delas é a confiança. E eu coloquei ali a figura de uma criança se jogando em cima do pai, porque eu duvido que uma criança pulasse se soubesse que o pai dela não fosse abraçá-la. Mas ela pula, porque sabe que o pai não vai deixar ela se machucar, não vai deixar ela cair. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele a menos que o conheça melhor. E hoje, novamente, voltando ao EBD, nós estamos discutindo um texto de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente não pode parar, né? A gente não pode parar. Né? Hoje, comemoramos o dia da Bíblia. Né? A Bíblia não pode ficar fechada a semana toda, né? E a gente pegar só no domingo. Né? Não é possível isso. Né? Não é possível a gente não fazer um estudo bíblico mais sério. Né? Não é possível a gente não refletir a respeito do que Deus quer com a nossa vida. Né? Não é possível que a gente passe uma semana sem fazer uma oração decente a respeito do que está acontecendo comigo, né? Do que eu espero que Deus trabalhe, onde Deus está trabalhando para que eu possa trabalhar com Ele. Do que os meus irmãos que estão à minha volta estão precisando. Né? Às vezes nós vivemos uma zona de conforto tão grande que a gente praticamente não peca, porque não tem nem onde pecar, praticamente errado, mas a gente está tendo o pecado da omissão, gente. E isso é muito sério. Jesus, quando está no juízo final, ele diz: afastai-vos de mim, malditos. Daí ele diz: não, mas em teu nome expulsei demônios, eu preguei o teu nome, eu isso e eu aquilo. Ele diz: sim, mas quando eu estava nu não me vestisse.
Quando eu estava lá na prisão, não fosse me visitar, estava doente, você não foi, não me deu a mínima. Onde você estava? Então, nós pecamos muito pela omissão na nossa zona de conforto. Muito. Né? Muito. E todos os dias. Pode passar? E essa é a verdadeira adoração. Aquela quando acontece, quando você se entrega totalmente ao Senhor. A gente não consegue fazer uma adoração pela metade ou 95%. É que nem aquele download quando está passando lá e está baixando alguma coisa, dá 99%. Se não dá o 100%, o programa não funciona. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se você não está 100% focado no Senhor, você não vai poder dizer que você adora verdadeiramente ao Senhor. E em Isaías, eu gosto muito desse versículo 43, 21, que diz: esse povo que formei para mim, mesmo a fim de que proclamasse o meu louvor. Mais uma vez, lembrando que nós fomos feitos para o louvor do Senhor. Pode passar, Mar? E a outra questão é que sempre vem à minha mente, né? E a gente tem que se cuidar com isso, principalmente quando as coisas estão indo bem, né? Isso é engraçado, né? Quando a gente está indo bem, já perceberam que a gente ora menos, que a gente para menos para ler a Bíblia, que a gente, assim, parece que tudo vai uma maravilha e as coisas vão rolando. E a gente, graças a Deus, glórias ao Senhor. É claro que Deus quer que a gente tenha uma vida feliz. Lá em João 10:10, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não quer que a gente fique triste aqui na terra. Mas também ele não quer que a gente seja cristão deslumbrado, achando que nós vamos ter tudo na vida do bom e do melhor e que nós apenas estamos caminhando para o céu numa estrada de ouro e que nada vai nos acontecer. Não é isso que o Senhor prometeu. Jesus prometeu apenas uma coisa quando Ele veio nos salvar. Ele falou: estarei ao teu lado até o fim. Ponto. E outra coisa: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. É. Mas Ele também falou: cada um que quer me seguir, pegue a sua cruz, carregue e venha comigo. Então, nós teremos momentos difíceis. Então, uma coisa que a gente não pode perder o foco: Jesus é o nosso comandante, é o nosso motorista, é a nossa direção. Né? A gente não pode, de vez em quando, querendo dar uma folguinha para Jesus, dizer: senta aqui no banco do passageiro, agora eu vou dirigir um pouco. Né? Dorme um pouco aí, está cansado. Né? Jesus não precisa disso. Pode passar? A outra coisa é que nós não vamos poder louvar ao Senhor completamente, ter aquela verdadeira adoração daquele diapositivo anterior, se nós não nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. O que é entregar? Entregar, para mim, tem muito a ver com aquele versículo de Apocalipse 3:10, né? Que Jesus batendo a porta, a gente abre e Ele diz que vai fazer morada. É mais ou menos como a gente vai receber alguém em casa, né? Quer que a casa esteja bonita, né? Mas se a casa não está totalmente arrumada, e você tem aqueles 5, 10 minutinhos, o que a gente faz? A dona de casa sabe muito bem. Você pega aquela baguncinha, põe num armáriozinho, ou tranca, passa a chave e deixa lá. É o que nós fazemos muitas vezes quando nós aceitamos a Jesus. Nós deixamos algumas tralhas em alguns pequenos armários chaveados. Chaveados. Lembro do download. Não funciona se não for 100%. 99% o programa não funciona. E tem 2 versículos que eu gosto muito, né? Eu vou começar pelo de baixo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele agirá. A gente não precisa nem agir, Ele agirá. Né? Basta que nós tenhamos confiança, que foi o primeiro ponto que eu coloquei lá. E nós hoje na IBD também falamos de Maria, né? Mas no outro contexto que dizia aí, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Todos aqueles momentos difíceis, Maria não se manifestava, ela guardava todas as coisas no seu coração. E eu gosto muito da frase que está lá, quando ela recebe o anúncio do anjo que ela vai
receber a visita do Espírito Santo para que Jesus venha deixar de ser verbo da maneira como ele era e se tornar carne. E ela responde: sou a serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. E hoje alguém até estava relembrando, né? Não era uma mulher de 40, 50 anos com cabeça resolvida. Era uma menina, uma jovenzinha que não conhecia quase nada da vida. Virgem de uma família pobre, prometida para casar. Que naquela sociedade, né, ia pensar de uma mulher prometida anunciar que está grávida, né? Mas ela diz assim: não, eu sou só serva, Senhor. Não sei, não estou entendendo nada, mas o Senhor pode fazer conforme o Senhor planejou. Se o Senhor quiser me contar depois, o Senhor me conta, mas por enquanto não estou entendendo nada, mas eu vou junto, porque eu confio em Ti, né? Eu tive uma rendição ao Senhor. E é desse jeito que eu vou te louvar, com a minha obediência. Pode passar? Mais um clique? Mais um. E aqui a gente chega na entrega total. O que é entrega total? É quando você não tem nada a esconder. É quando você completou, né? Puzzle é o nome daquilo, né? Como é que é? Tem um outro nome. Quebra-cabeças. Eu lembrei o nome em inglês e não lembrei em português. Quebra-cabeça, né? É quando você completou o quebra-cabeças, né? E quando é que a gente completa o quebra-cabeças? É quando entende que o Senhor e só Ele é quem pode dirigir a nossa vida. Que nós entendemos que nós temos que nos render totalmente. Que nós temos que ter confiança completa nele. Que a nossa maneira de adorá-lo é servindo a Ele com sinceridade de coração, com adoração verdadeira e servindo ao nosso próximo como fosse o próprio Jesus a quem estivéssemos servindo. Essa é a verdadeira adoração. Pode passar? Eu não coloquei aqueles 2 termos lá para a gente discutir grego, até porque não é a minha praia. Talvez pudesse convidar o Dardison para fazer isso, né? Porque ele é professor de teologia. Mas ali é só para lembrar que Deus tem o seu tempo de fazer as coisas. Diz a palavra do Senhor e que Jesus veio no tempo devido, no tempo certo. Diz que o Senhor da vinha, ele demorou para chegar, né? Então ele levou muito tempo. Então um tempo é diferente do outro. O povo de Deus peregrinou por um longo tempo no deserto, 40 anos. O Kairos é o tempo de Deus. E o Cronos é o tempo nosso, dos homens, né? Então, quando a gente diz cronologia de alguma coisa, a gente está dizendo que aquela coisa tem uma história ao longo do tempo, né? Então, qual é a nossa cronologia aqui na igreja? Onde eu cheguei, eu aceitei a Jesus, eu me batizei, fui professor da EBD, isso, aquilo, não sei o quê. Essa é a minha cronologia aqui dentro da igreja. Mas qual é o tempo de Deus comigo? O tempo de Deus é que um dia Ele me escolheu ainda no ventre da minha mãe, para que eu pudesse ser o Charles que eu sou hoje. Escolheu a Cristiane no ventre da sua mãe, para ser o que ela é hoje. Esse é o tempo de Deus. Então, até coloquei e fiz um trocadilho ali, ó. O relógio é o Senhor do tempo, do nosso tempo, do tempo das horas, dos minutos, dos segundos, dos 1440 minutos que nós temos no dia, né? Mas o tempo do Senhor, não, esse é diferente. O tempo do Senhor está ligado à sua soberania, está ligado aos seus propósitos que Ele tem para cada um de nós. E a gente tem marcado, com certeza, na nossa mente, alguns kairós da nossa vida, que foi quando o Senhor nos visitou, de maneira diferente. É aquele dia que se diz, no dia tal, eu tive uma experiência com o Senhor. No dia tal, o Senhor me livrou da morte.
no dia tal, o Senhor me consolou de uma maneira espetacular, como eu nunca conseguia entender. Esse é o Kairos de Deus, é o tempo devido, o tempo certo. Né? Mas assim como a gente pode perder um ônibus, um avião, a gente pode perder o Kairos de Deus. Porque o tempo do Senhor, o Deus não ganha o nosso Deus, Ele é paciente. Mas nós temos livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Quando a Bíblia fala de pecado contra o Espírito Santo, a gente tem que entender que é o único pecado imperdoável. É um pecado com o qual nós não conseguiremos chegar no céu. E do que está falando o Senhor com a gente a respeito disso? É porque nós não temos plano B, a não ser Jesus. Então, quando nós rejeitamos conscientemente o plano de salvação, nós perdemos o tempo do Senhor, nós perdemos o Kairos da salvação. E nós não poderemos ser salvos, porque não há um outro nome, nem acima do céu, na terra ou no fundo do mar, pelo qual devemos ser salvos, que não seja Jesus Cristo. Então, por isso que nós pecaremos contra o Espírito, que estamos resistindo contra ele, e o Senhor não pode fazer nada. Por quê? Porque nós tomamos decisões conscientes. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós renovemos o nosso entendimento com um culto racional. Está lá, escrito em Romanos 12, 1 e 2. Porque assim nós faremos e agradaremos ao Senhor. Pode passar. Que não tem nenhuma mandala, não. Isso aqui é só... Na verdade, isso aqui, eu coloquei o calendário judaico junto com o nosso calendário ali, né? A Sandra que gosta de mosaicar, né, Sandra? Já tem uma sugestão de mosaico aí no vitral. Ó. É só para lembrar que nós entrando num novo ano e os nossos propósitos que nós renovamos, e todos nós fazemos isso, né? Ano após ano, de vamos fazer aquilo, né? Vou perder peso, vou fazer dieta, vou fazer exercício, vou fazer isso, vou fazer aquilo, venho mais na IBD, vou ajudar nas crianças lá embaixo, né? Vou visitar os idosos no lar, não faz nada. Mas eu também não faço. Então, mas como o nosso culto é racional, a gente tem, gente, que ter uma decisão séria. Né? Se é Jesus que dirige a minha vida, o tempo vai passar. O reloginho do tempo vai lá, janeiro, fevereiro, março, daqui a pouco chega no vermelhinho, dezembro, e vai abrir um outro ano, e vai abrir um outro ano. Né? E para o povo de Israel lá também vai abrir, apesar de não ser igual aos nossos, com nomes esquisitos, mas é o calendário deles e vai rodar do mesmo jeito. Né? E agora eu lembrei de uma conversa que eu tive com alguém há muito tempo. Ela estava me contando que, certo dia, uma pessoa que era convidada domingo após domingo, passava alguém, né, Eugênia, que convidava para vir à igreja e a pessoa dizia não. E um dia ela aceita. A pessoa aceita e o pastor não vem aquele dia. Daí vai o irmão lá, com toda a autoridade do Espírito, ler a genealogia de Jesus. Fulano nasceu, filho de Beltrano, gerou filhos e filhas, durou tantos anos e morreu. Daí vem outro personagem, viveu, não sei, e morreu. E morreu, e morreu. E ele deu a genealogia, orou e falou, estamos despedidos, irmãos. Meu Deus, todo mundo quase deitou nas cadeiras, né? Foi isso, né? Aquela pessoa saiu ali fora e falou, meu Deus, eu nunca tinha pensado que de geração após geração, as minhas famílias se perderam. Nasceram, viveram, morreram, e tipo assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Aquele foi o Kairos dele. Né? O Senhor visitou naquele dia, naquele tempo, para pensar. Então, lembrar que a palavra do Senhor também, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Né? Nós só temos que falar. Né? Nós não somos obrigados a evangelizar, a fazer com que ninguém se converta. Não somos obrigados a isso. Nós somos obrigados a entregar a boa nova. Nós somos obrigados a viver uma nova vida de tal forma que a pessoa, mesmo não te conhecendo muito bem, diz, nossa, essa pessoa parece diferente, né? Porque nós temos a marca de Cristo. A gente não pode passar batido por aí sem ninguém notar a gente.
Mas, infelizmente, às vezes, alguns cristãos são notados exatamente pelo oposto, né? Pelas coisas ruins que fazem. Pode passar? Criado para se tornar semelhante a Cristo. Estou quase encerrando. Você se acha parecido com Jesus? Vamos dar uma olhadinha juntos lá no livro de Gálatas? Quem encontrou pode ler. Capítulo 5, versículos 22 e 23. A gente consegue entender, gente, que o que está escrito aqui no versículo 22, ele não tem nada a ver com a gente, tem a ver única e exclusivamente com Deus, porque aqui está se falando dessas 9 características, e tem muito mais, que são a personalidade do Senhor. É a sua impressão digital, é a sua retina. Isso aqui é o Senhor. Gálatas 5, 22. Eu sou o que sou. E contra essas coisas, não há lei. Porque o nosso Senhor não tem pecado. Entenda o raciocínio. E se nós estamos tentando se parecer com Cristo, a gente não precisa mais da lei. Precisa? Não precisa. Porque a lei aponta para o pecado. Nós vivemos uma nova lei, que é uma lei de obediência, de coração, verdadeira adoração, e a nossa lei se baseia no amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a verdadeira adoração. Nós não precisamos mais, eu sempre repito isso e não me canso, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são para os que pecam, não para nós. Não para nós. Nós vivemos em espírito e verdade. Então, toda a criação, somente o homem, em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Em toda a criação. E diz também na Bíblia que pouco menor do que os anjos nós fomos criados. E certamente os anjos gostariam de estar evangelizando o mundo, mas Deus não permitiu. Ele deu a mim e a você esse privilégio. Pode passar? E como nos tornaremos semelhante a Cristo? Vamos dar uma visitadinha ali no livro de Efésios, que é vizinho aí. Capítulo 4, versículos 22 a 24. E diz lá: que ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O nosso novo homem, nós fomos criados em justiça e santidade quando Jesus morreu em nosso lugar. E por isso nós devemos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Nós devemos abrir mão de toda aquela nossa maneira antiga de agir. E devemos, inclusive, mudar a nossa maneira de pensar, porque agora nós temos a mente de Cristo, né? E precisamos adquirir esses 9 gominhos aqui, como se fosse uma laranja, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, né? Ah, porque os frutos do Espírito são. Não. Lá diz, o fruto do Espírito é. Porque nós já lembramos, né? Deus, ele é. E ele sendo, ele é uma essência. Ele é Espírito. E o Espírito do Senhor é como se fosse, a gente pudesse explicar, uma laranja de 9 gomos. Mas era uma laranja quando olha por fora, né? E tem fé, tem mansidão, né? Longanimidade, paciência. E precisamos adquirir essas coisas. Precisamos adquirir o caráter de Cristo. Pode passar? E eu coloquei ali, decisões de ano novo, né? Ano novo vem aí. Força de vontade e as melhores intenções que possam parecer não são suficientes. Somente o Espírito Santo de Deus
tem o poder de realizar as transformações que o Senhor deseja que façamos em nossas vidas. Só o Espírito Santo tem essa capacidade. E nós devemos lembrar que houve tempo na história da humanidade que o Espírito Santo não estava presente. E eram tempos difíceis, certamente. Hoje, gente, nós temos toda a palavra e a vontade do Senhor revelada na Bíblia. Nós temos o Velho Testamento que se cumpriu todo praticamente na figura de Jesus. Nós temos a cronologia, de Jesus vivendo aqui na terra, toda ela escrita, detalhada, ensinada, reensinada, reexplicada para a gente. Nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar, nos ajudar. E ainda temos uma promessa futura de vida eterna. O que a gente quer mais? O que a gente precisa mais? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Está lá em Filipenses 2,13. Então a gente tem que realmente se entregar de corpo e alma às vontades do Espírito, para que a gente possa cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas. Pode passar o próximo? Acho que são 2 ou 3 cliques aí. Reprogramando a forma de pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo, se alguma virtude existe, ela há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a nossa mente. Então, esse é um conselho de Paulo à igreja de Filipos, e que a gente deve pensar, que a nossa vida tem que ser pautada desse jeito. Lembrar que adorar ao Senhor é um estilo de vida. E esse aqui talvez seja uma boa receita de bolo de estilo de vida. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, onde há louvor. É assim que a gente deve pautar a nossa vida. Pode passar? Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Está lá em 2 Coríntios 10, 5. Levamos cativo todo o pensamento. Nós somos libertos do pecado para a liberdade em Cristo. Mas liberdade em Cristo não quer dizer libertinagem. A gente não pode continuar pecando e perdendo perdão, pecando e perdendo perdão. Nós temos que ter uma vida transformada, renovada, pelo entendimento que só o Espírito pode fazer. Pode passar? Pode passar? Travou? 2 cliques. Tem mais um? Isso. Eu vou deixar com vocês, eu achei o penúltimo diapositivo, um versículo para a semana para a gente pensar. Está em 2 Coríntios, o finalzinho do versículo 18, diz: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais parecidos com eles, e refletimos a sua glória cada vez mais. Notem que é a operação do Espírito que nos torna parecidos com Ele. Não é nada que façamos. A gente precisa apenas ter o quê? Confiança. A gente tem que ter um pensamento firme, renovado, para que a gente possa abrir mão de coisas que nos afastam do Senhor, para que a gente possa rever nossa agenda, as nossas prioridades. Pode passar? Eu acho que agora acabou. Não, esse era o último. Resumindo, minha gente, acho que a gente tem uma oportunidade nova, Isso nós temos todos os dias, Nós temos páginas abertas todos os dias para escrever a nossa história. Hoje nós já escrevemos praticamente metade do dia 8 de dezembro de 2019. Mas a gente tem ainda tarde e à noite para reescrever a nossa história, no nosso Cronos. Mas não esquecer do Kairós de Deus, porque Deus pode nos visitar e mudar a nossa história, porque Ele já mudou um dia, quando nós nos encontramos com Jesus Cristo. E nós temos que escrever a nossa história com as letras que o Senhor coloca na nossa vida.
Acho que a gente tem que cada vez mais fazer o que Paulo escreveu. Que Cristo cresça e eu diminua. Que essa possa ser, talvez, a vontade maior de ano novo nossa, né? Para que nós possamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Que Ele cresça e eu diminua. Amém? Vamos orar. Pai Santo e Deus Eterno, que o Senhor possa firmar todas essas verdades no nosso coração, Senhor, para que nós possamos, mediante a ação do Espírito, vivê-las no dia a dia, Senhor, para que possamos adorá-lo e glorificá-lo, assim como o Senhor pensou um dia ao nos criar, Senhor, em nome de Jesus.